Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu, bom estarmos juntos novamente. Hoje iremos finalizar o Evangelho de João, o último capítulo 21, depois aí de mais de 1 ano e meio meditando sobre este livro, chegamos ao término dele. O Evangelho de João capítulo 21 é uma poderosa conclusão para a jornada dos discípulos com Jesus. Após a sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos à beira-mar de Tiberíades. E essa cena é carregada de significados espirituais, restauradora e missionária. Você que nos acompanhou até aqui, seja mais um momento de nós meditarmos sobre esse Evangelho. Se você não nos acompanhou, faço meu convite aqui para você maratonar na nossa playlist O que é isso, João? E O que é isso, João? A história continua. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado, minha convidada, para então meditarmos sobre esse último capítulo de João. Antes de lermos uma parte desse Evangelho de João, quero deixar você meu convite para ficar até o final deste vídeo para assistir algumas coisas que teremos neste mês de julho. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam que não. Ele disse, levem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram, e não conseguiam recolher as redes de tal maneira que estavam cheias de peixe. Os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o, disse, vestiu a capa, depois que havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desceram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até a praia. Então estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o mestre. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de que ressuscitou entre os mortos. Então nós vemos aqui mais uma experiência, mais um milagre de Jesus. E é sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje.
No primeiro ponto desse texto, nós podemos observar de João 21, do versículo 1 ao versículo 5, o vazio da autossuficiência. Pedro e os outros discípulos voltaram a pescar, talvez tentando retornar à vida velha após a morte de Jesus. No entanto, mesmo depois de uma noite inteira, nada conseguiram pescar. Esse momento nos lembra que, longe da direção de Cristo, nossos esforços podem se tornar frustrados. É um retrato da vida sem um propósito claro, mesmo com boas intenções. Então nós vemos que os apóstolos agora, por algum motivo, voltaram à sua velha atividade, voltaram a pescar. Mas naquela noite eles não pescaram nada. Os próprios discípulos reconhecem que quando Jesus está lá na praia e manda lançar do outro lado, eles obedecem ao mestre. E nós vemos a grande fartura. Isso nos aponta que se a gente não tiver um direcionamento de Deus para a nossa vida, tudo que nós fizermos, no final, será frustrado, sem a direção de Deus, porque certamente nós vamos nos arrepender, nós vamos enxergar o que a Bíblia já nos instrui, que correr atrás das coisas deste mundo é uma falta de coerência, porque a Bíblia nos fala: não juntais tesouros nessa terra, juntais tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não corrói. Mais uma vez, não estou dizendo que é pecado juntar riquezas, mas manter seu coração nelas é que é o grande erro deste mundo, que buscam a qualquer custo sucesso, fama e dinheiro. Nós vemos na Bíblia grandes homens ricos: Jó, Salomão, Davi, José, homens que tinham dinheiro e poder sobre suas mãos, mas em nenhum momento eles trocaram a presença de Deus por essas riquezas. Então, nós precisamos aprender com esses homens a administrar o que Deus tem colocado em nossas mãos. Lembrando e reforçando, não é pecado ter riquezas. O pecado é fazer da riqueza o nosso Senhor. Olhando um pouquinho mais para frente, no versículo 6 a 11, nós vemos o milagre da obediência. Ao seguir uma simples orientação de Jesus, lancem a rede do outro lado do barco. Os discípulos experimentam um milagre, uma pesca abundante. Isso nos ensina que quando obedecemos a palavra de Cristo, mesmo os esforços comuns ganham frutos extraordinários. O segredo está na obediência e não no esforço humano. Eles tentaram, pescadores experientes, conhecendo o mar, conhecendo a época de pesca, foram e não pescaram nada a noite toda, voltaram frustrados. Mas quando o mestre fala, lança a rede para o outro lado do barco, para o lado direito, e eles fazem uma pesca fora do comum. Talvez eles estejam se perguntando, mas de onde apareceu tanto peixe? É isso que Deus nos demonstra quando Ele faz graciosamente um favor imerecido para conosco. O fato de Jesus se entregue naquela cruz nos faz um milagre da vida eterna sobre nossas vidas. Quando nós olhamos para um pouco mais adiante a leitura, em João 21, do 12 ao 14, nós vemos que Jesus, ele preserva a comunhão, ele demonstra que ele está junto. Quando Jesus fala para os apóstolos, para os seus discípulos, venham comer, Jesus prepara o pão e peixe sobre as brasas, revelando o seu cuidado e desejo de comunhão. Mesmo ressurreto e glorificado, ele continua sendo Deus próximo, que se importa com as necessidades dos seus. A mesa de Jesus é o lugar de acolhimento e restauração. Então nós vemos aqui Jesus mais uma vez demonstrando graça, amor e comunhão. Ele poderia simplesmente dar o que os apóstolos queriam e sumir.
que na verdade ele ia demonstrar que ele era Deus, o seu poder, e aqueles homens iam ficar admirados com a milagre de Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, reforça seu desejo de estarmos sempre em comunhão para com Ele. E é por isso que nós celebramos a Santa Ceia todo mês, na maioria das igrejas evangélicas, para lembrarmos que precisamos ter comunhão um para com os outros. A restauração de Pedro, nós vemos aí no versículo 15 a 19, 3 vezes Pedro negou a Jesus. Agora 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: você me ama? E aquilo deixa Pedro desconfortável com aquela pergunta de Jesus. Não é apenas uma repetição, mas um ato profundo de cura e restauração. Jesus transforma a culpa em missão. Apacenta as minhas ovelhas, então Pedro. Isso mostra que falhas não são o fim. Deus nos restaura para continuarmos sua obra. Nós vemos então que hoje, no mundo que vivemos, onde a perfeição é exigida ao ponto de nós ignorarmos a graça e o perdão de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Mas é lógico, nós temos que avaliar de situação a situação. Nós temos que demonstrar amor, demonstrar graça, demonstrar o perdão de Deus sobre a vida do irmão, da irmã, porque isso é o desejo do próprio Deus. Mas nós precisamos avaliar posteriormente se aquele irmão, aquela irmã, aquele pecado que eles cometeram, qual que é a gravidade no impacto do Evangelho de Jesus. Também não podemos aceitar todas as coisas, porque não é coerente, porque senão Paulo não ia deixar instruído como deve ser a vida do obreiro, como deve ser a vida do pastor, como deve ser a vida de quem lidera a igreja de Cristo. Se o homem ele não consegue administrar a sua casa, como é que vai administrar as coisas de Deus? É a Bíblia que nos aponta. Por isso nós temos que ser cuidadosos e em todo tempo estamos em comunhão para com Deus, para que nós nem sempre vamos ter as respostas que queremos, mas Deus nos orienta ao qual caminho devemos percorrer. Porque o nosso testemunho na face da terra fala muito mais do que as nossas palavras. Pessoas caloteiras, pessoas que roubam, pessoas que mentem, não têm crédito neste mundo. Nós sabemos muito bem disso. E quando ela vem para o Evangelho e não tem uma mudança de atitude, não tem uma mudança de vida, a igreja também não pode ser coerente e querer sustentar esse tipo de comportamento. Precisa realmente ter um trabalho profundo, como as Escrituras nos instruem a realizar. O chamado pessoal, João 21, 20 a 23. Por isso que teve aquela pequena introdução no ponto anterior. Quando Pedro tenta descobrir o destino de João, Jesus responde: quanto a ele, o que te importa? Siga-me você. Talvez se fôssemos ver na direção de Jesus, de hoje, no que vivemos, muitos iam falar: mas Jesus é ignorante, Jesus é grosso. Por que foi responder isso para Pedro? Não poderia ser mais manso? Não poderia responder de outra forma? Mas é para demonstrar que o que importa é o relacionamento pessoal, meu e Deus. A relação entre eu e Deus é que vai importar nos finais do tempo. E se eu acho que porque minha esposa vai na igreja, meu filho vai na igreja, eu vou ser salvo, fica um grande dilema. Porque a salvação é individual. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos ações, das nossas decisões, das nossas atitudes e ter uma mudança, uma conversão de caminho.
É um lembrete que esse texto nos traz para um chamado pessoal. O foco nessa caminhada deve estar em Cristo e não nas comparações. Ah, não, mas é que o irmão pecou, o irmão adulterou. Não, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Então, o meu pecado agora tem uma justificativa. Não, não tem. O próprio Jesus aqui nos ensina, nos instrui, no capítulo 21, do 20 a 23, caindo as nossas narrativas por terra. Olha, o que te importa que o fulano fez, que o Beltrano fez? O que me importa é o que você está fazendo. O que você vai fazer com o que eu dei nas suas mãos? Do que eu te ensinei, do que eu te instruí, das oportunidades que eu te dei, das vidas que eu te dei a oportunidade de anunciar a salvação. O que você fez com isso? É isso que eu e você vamos ser cobrados. Por isso que quando nós olhamos para o próximo livro, que é Atos 1:8, e Jesus fala aqui, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o confins da terra. Jesus não fala que vocês vão ser pregadores, vocês serão testemunhas. E testemunha faz o quê? Conta fatos acontecidos. Demonstram com suas ações o que aprenderam. É a mesma coisa quando a gente vai fazer, entra na escola, a gente mal sabe ler e escrever, fazer contas, e a gente vai aprendendo, adquirindo conhecimento. Quando uma empresa, a gente presta concurso para uma vaga de emprego, a primeira coisa que eles vão avaliar é o seu conhecimento para aquela vaga. Qual que é o conhecimento que você tem? Quando você faz uma faculdade, uma pós-graduação, uma MBA, qual o conhecimento que você tem para a área que você deseja? É isso que vai ser avaliado. E aqui nós também somos avaliados pelo que Deus nos deu. Nos deu de ferramentas para com isso. E a maior ferramenta que Deus nos deu para nos ensinar é o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, como disse já Jesus em João. Mandarei o Espírito da verdade, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E como é que eu vou lembrar se eu não medito, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho minha devocional? Como nós já falamos, neste tempo que nós meditamos em João, nós precisamos ter um relacionamento pessoal para com Deus. A aplicação de João 21 é uma mensagem de recomeço. Mesmo após quedas, dúvidas e fracassos, Jesus nos chama novamente à comunhão, ao serviço e à missão. Ele nos encontra no cotidiano, nos restaura com graça e nos convida a seguir adiante com o coração renovado. Então, nós vemos que Jesus demonstra graça com Pedro. Ele poderia chegar e falar: Pedro, você me negou 3 vezes? Quando mais precisei de mim, você não estava por perto? Agora, sabe o que acontece? Pega essas coisas e você não é mais meu discípulo, você não é mais o meu apóstolo. Jesus poderia ter feito isso, por que não? Nós, muitas vezes, rejeitamos pessoas do meio da igreja por muito menos. Mas não. Jesus com Pedro, ele não o despreza, não o rejeita, não manda recado e vai pessoalmente falar com Pedro: Pedro, vem cá, você me ama? E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. Não, você não entendeu a pergunta, Pedro. Pedro, você me ama? Jesus, eu te falei que eu te amo. Não, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Restaurou Pedro, não ignorou Pedro, porque sabia que Pedro é um homem corajoso, valoroso no ministério. Você tem ouvido o chamado de Jesus novamente? Há algo em sua vida que precisa ser restaurado para recomeçar ao lado dele? O que te fez você se afastar do Evangelho, da Igreja de Cristo?
somos pessoas, somos falhos. Todos nós dependemos da graça de Deus. Mas o que você precisa, ouvindo essa mensagem de Pedro, o que você precisa para voltar a caminhar com Jesus? Lembrando que Jesus está de braços abertos para nos receber. Os falhos, os pecadores somos nós, os errantes somos nós, os que precisam da graça de Deus somos nós. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Os dias estão se findando. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Você não pode ignorar isso. Espero que essa meditação no Evangelho de João, nesse 1 ano e meio, possa ter sido edificante na sua vida. Deixe seus comentários, qual passagem você mais gostou, qual vídeo mais falou com você, e que a graça de Jesus, a graça transformadora, possa alcançar a sua vida se você ainda não entregou a Cristo Jesus. Porque Ele é o único caminho e é o único Salvador para todos nós. Não há outro Deus, não há outro senão o próprio Jesus já declarou isso em João 8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à paz senão por mim. Então, que esse Jesus e essa história maravilhosa que nós meditamos do Evangelho de João possa fazer a diferença na sua vida. Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para falarmos desse Jesus. Agora com uma nova direção, já que nosso final aqui de João se encerra hoje. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Espera aí, se você ficou ainda até aqui, sabe o que vai acontecer. Mês de julho nós não vamos ter vídeos novos. Nós vamos colocar uma playlist para nós revivermos alguns vídeos aqui do canal. Vale a pena assistir de novo. Então, todos os dias, do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, às 15 horas, nós temos um compromisso marcado de revivermos algumas histórias deste canal, algumas passagens, alguns vídeos, e que Deus possa falar novamente aos vossos corações. Como diz as Escrituras, esse livro ele se renova a todas as manhãs. Que Deus vos abençoe e a gente se encontra novamente com um vídeo novo lá em agosto. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.